que o médico pode estudar, assim como também o enfermeiro, que é a cardiologia. Então, o médico ele pode estudar, fazer uma residência para cardiologia, então ele pode se tornar médico cardiologista, e o enfermeiro também pode fazer a residência, neste caso, como se fosse uma residência médica, 2 anos, da mesma forma, para a especialização em cardiologia. Então, é uma área extensa, é uma área com muitos detalhes, né? Então, você aí que é enfermeiro, né, ou está se formando em enfermagem agora, está pensando em começar a entrar nessa área de análise de exames laboratoriais, análise de exames de imagem, e entre outros, você pode estar, né, começando a estudar um pouco sobre essa questão de residência para enfermeiros, né? E sobre esse determinado assunto, que é o que a gente vai falar hoje, sobre um ramo da cardiologia, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa live agora, peço que vocês prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, podem chamar, não tem problema, a gente vai tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Inicialmente, para que a gente possa entender o que é o eletrocardiograma, nós temos que entender como ele se originou, como ele foi formado, como começou, né? Que nada vem do nada, né? Há um ápice para que haja um início. Então, o eletrocardiograma, né, que é a eletrocardiografia, ela não iniciou do zero, ela iniciou realmente do zero, com coisas básicas, só que ela veio a ter atualizações no decorrer do tempo. Por exemplo, antigamente, os primeiros microscópios, eles não tinham uma amplitude muito grande para conseguir ver dentro de uma célula. Ele não tinha uma capacidade muito grande para ver todas as estruturas de uma célula. Ao decorrer do tempo que foram passando, esses microscópios eles foram se atualizando, só estou dando um exemplo, tá, de evolução. Eles foram se atualizando, é tanto que hoje tem os microscópios que são computadorizados, que têm uma qualidade muito melhor para visualização ali de propriedades, né, em relação a organelas, a núcleos e entre outros, tá? Então, há sempre uma atualização, tá? Há sempre uma atualização dos equipamentos da área da saúde. E a área, né, da eletrocardiografia não ficou para trás. Ela houve também uma atualização. Antigamente, né, inicialmente em 1901, não, ou melhor, anterior a 1901, não existia médicos que eram formados nessa questão de cardiologia com a presença de análises de eletrocardiograma. Por quê? Porque não existia eletrocardiograma. Então, em 1901, um médico holandês, que é Willem Einthoven, desenvolveu um aparelho conectando aos fios de pés e nas mãos. Bom, até aí nós já vemos que é a mesma coisa do atual. Porém, tem uma diferença. Esses fios conectados nos pés e nas mãos eram submersos em baldes com solução de eletrólitos. Então, soluções aquosas que conduziam cargas elétricas, tá? Então, era o tipo de exame que era realizado. Era perigoso? Poderia, né? Uma pessoa poderia ter ali algum tipo de não resistência, né, de isolamento, e poderia tomar um choque exorbitante via óbito, né? Mas, para que se houvesse a criação, primeiro tem que ter um teste, né? E, infelizmente, esse teste tinha que ser feito em uma pessoa. Então, vamos lá. Esses fios, eles ficavam nos pés e nas mãos, membros inferiores e superiores, né? Como vocês sabem, o eletrocardiograma, a gente vai falar mais à frente, eles têm as conectividades que ficam no pulso, né? E 2 também na região dos pés, né? Acima dos pés, quase na região ali dos mauléolos, um pouco mais acima. E eles são ligados a 3 derivações. A uma robusta máquina com mais de 300 quilos. Ou seja, olha como é que era essa máquina. Eu vou mostrar a foto para vocês. Para conseguir registrar a eletrofisiologia do coração humano. Então, percebam, a primeira máquina para realizar o eletrocardiograma, o ECG, né, ou EKG, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, olha o tamanho da máquina, só para registrar isso. Fora o risco que a pessoa poderia ter de ter um choque ali, né? Os pés dentro de baldes, né, com a presença de soluções aquosas que conduziam eletricidade, a fim de pegar a corrente elétrica que passa dentro do coração, né, que são os milivolts, para
fazer um eletrocardiograma. Então, vejamos. Inicialmente, como vocês podem ver, nós temos aqui, deixa eu pegar o laser para vocês verem. Aqui nós temos um primeiro ECG que foi emitido por este médico, né, lá em 1901. Aqui, como vocês podem ver, o médico que fez a criação desta primeira máquina de eletrocardiografia, tá? Aqui está o balde, né, com a presença de líquido, né, dos eletrólitos, e aqui a máquina em si, necessária para fazer a leitura do ECG. Então, 2 membros aqui, e aqui também, como vocês conseguem ver, é um outro balde. Então, todos os membros imersos dentro desse líquido, né, com a presença de eletrólitos, e a máquina de eletrocardiografia. Depois, né, com a máquina jogando essa corrente dentro desses baldes, todo o corpo, né, que virava ali somente um polo, né, de abdução de energia, ele fazia com que a máquina, que era essa primeira máquina de eletrocardiografia, recebesse essa eletricidade advinda dos membros do paciente em formas de ondas, que nós podemos ver aqui. Aqui, como vocês podem ver, são várias planificações que a máquina apresentava. Aqui nós podemos ver uma planificação da linha de base, aqui um supra-ST, infra-ST, supra-ST. Então, é uma planificação da máquina. Após, a gente consegue ver aqui de forma como se fosse alteração, né, da cor, né, de preto e branco ou de inversão de cores, a gente consegue ver um pouco da classificação da linha de base. Só que não é tão visível como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E aqui nós conseguimos ver os complexos P, Q, R, S e T. Então, nós vamos explicar sobre o que é esse complexo, mas antes eu estou explicando para vocês sobre como surgiu. Estou explicando de uma maneira geral do que é o eletrocardiograma, do que é o EKG, né? Inicialmente, ele começou dessas primeiras formas que eu mostro para vocês aqui ao lado, não sei se vocês estão conseguindo ver, o laser está apontando, tá? A onda P, onda Q, RST, complexo QRS. Então, aqui nós vemos a demonstração na própria linha, né, da própria onda, onde formam-se, então, a demonstração do eletrocardiograma. Era bem simples, não tinha tanta coisa para mostrar. Então, as primeiras, que podem, e na verdade foram geradas, não mostravam com clareza o que acontecia no coração do paciente. Não mostrava diagnósticos conclusos e totalmente fidedignos. Não mostrava, como eu posso dizer, uma noção, não dava uma noção, uma direção totalmente para onde, né, o médico ali que estava analisando iria. Se vai para a parte medicamentosa, se vai para uma cardioversão ou algo do tipo. Então, o que nós temos que focar? Com a evolução, muitas pessoas, infelizmente, vieram a óbito, né? Porque como surgiu uma máquina nova para fazer esse diagnóstico, também teria que ter um estudo específico para entender, né, a análise desses dados. Então, como nós podemos entender essa informação? Para que eu possa decifrar, para que eu possa ter... Pessoal, ao microfone. Para que eu possa ter uma informação totalmente fidedigna em relação ao diagnóstico do paciente, primeiro eu tenho que entender do assunto, tá? Então, não adianta eu, na minha singela humildade, chegar, um médico lá solicitou ECG, eu pego o ECG, bato boca com o médico e falo, tá errado aqui, a pessoa tá com pressão alta, olhando para o ECG. É uma informação inconclusa, uma informação que, pelo ECG, é um pouco, como eu posso dizer, precoce de dar, né? Até porque, como eu disse, o eletrocardiograma é um exame específico que não pode ser utilizado sem a presença de outros exames complementares. Ele é um exame complementar. Então, não posso dizer que tal pessoa tem uma necrose em uma determinada área do coração se eu não fizer uma análise total daquele músculo. Então, por exemplo, se eu tenho, só um exemplo, se eu tenho uma dúvida em relação a uma necrose, uma morte de uma área do coração do paciente, eu não vou dizer que há uma morte ali naquela determinada área e coloco lá o suposto diagnóstico. Não. Primeiramente, eu tenho que olhar se o eletrocardiograma ele foi feito de forma correta, porque, como vocês sabem, na verdade eu não vou explicar agora, eu vou explicar daqui a pouco, só para vocês entenderem por parte. Mas voltando aqui. O eletrocardiograma inicialmente foi dessa forma aí, tá? Iniciou-se, então, bem simples,
não tinha tanta coisa para tentar descobrir, tá? Somente um médico totalmente especialista na área, feito estudo com esse médico aí que criou o equipamento, ia conseguir entender. E, a decorrer do tempo, né, tudo ia mudando. Por quê? Cada paciente não tem o mesmo tipo de apresentação de eletrocardiograma que outros. Então, pode-se inferir que cada pessoa é um diagnóstico diferente, cada pessoa é um traçado diferente. Então, eu tenho que ter um olhar clínico de pessoa para pessoa. Não é porque eu olhei o paciente José, que ele está com um ritmo sinusal, sem alterações, sem necrose, sem áreas mortas no coração, que a paciente Maria não vai apresentar a mesma coisa, ou que vai apresentar igual, ou que vai apresentar diferente. Então, cada paciente é individualizado. Nós não podemos generalizar. Por isso que nós temos que entender do assunto para tentar fazer um diagnóstico. Porque às vezes a gente olha, isso daqui é de tal diagnóstico, e eu faço esse diagnóstico. Eu estou dando um exemplo, tá? Vocês não dão diagnóstico. Mas um exemplo. Aí eu pego e falo, essa pessoa está com esse tipo de diagnóstico, beleza. Aí você coloca esse diagnóstico lá que aquele paciente tem. Só que esse diagnóstico, ele pode estar apresentando ali como uma camada de, como posso dizer, escondendo um outro tipo de problema. Então, às vezes, uma área negativa no eletro pode mostrar que há um outro problema, né? Então, está acobertando um outro problema que você não está percebendo. Por isso que eu vou estar mostrando ao decorrer dessa live os bisus, que são algumas dicas para vocês não se confundirem, tá bom? Vamos lá, então. Começando, né? O paciente chegou lá no pronto-socorro, né? Apresentando alguns tipos de anormalidades, apresentando palpitação, dor precordial, irradiando para o membro esquerdo e todo o membro esquerdo, perda de consciência, sudorese, dispneia e dor torácica. Aí, beleza, chegou o paciente lá, o médico plantonista, né, ou até mesmo o enfermeiro plantonista viu o que estava acontecendo, foi lá, acionou o médico, a equipe de enfermagem toda foi ali, estavam na suposto diagnóstico, e o que acontece? O médico falou assim, beleza, isso aí pode ser isso aqui, daqui a pouco eu falo para vocês, tá? Pode ser tal isso, beleza, foi lá e medicou o paciente, mas ainda continuou na mesma situação, foi lá e solicitou um eletro. Inicialmente, para que o eletro possa vir a aparecer, ele tem que ser criado. Então, como é que o eletrocardiograma acontece? Inicialmente, o eletrocardiograma, pessoal, ele acontece na sala de eletrocardiograma, tá? E ele pode ser realizado a partir da equipe de enfermagem. Um técnico de enfermagem formado com especialização na área, não é qualquer um, ele pode realizar o eletro, tá? Ele pode ir lá fazer o exame físico no paciente, colocar os eletrodos, né, colocar as presilhas nos membros inferiores, RL, LL, RA e LA, como está aqui na demonstração, e ao decorrer da forma que a música toca, né, então ele vai fazer a impressão deste eletro e vai entregar ao médico, o médico lá que vai fazer o diagnóstico, ou ao enfermeiro que sabe ler o eletrocardiograma. Mas inicialmente, vamos lá. Nós temos aqui o tórax do paciente. Nós temos o nosso tórax sendo apresentado aí. Neste caso, é um tórax de um paciente masculino. É um homem, tá? Como vocês podem ver, nós temos aqui a caixa torácica, né, a região torácica do paciente, e nós temos todas as partes, né, em relação a espaços intercostais, né, e temos a demonstração de V1 até V6. Aí nós temos essas costelas do paciente. Agora uma dica. Por que é localizado, é colocado esses eletrodos nessa parte onde não tem nada? Bom, vamos lá. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês. Deixa eu tentar explicar para vocês aqui. Como vocês estão vendo, aqui nós temos, então, clavícula do paciente, em região RL e LL aqui em cima, e nós temos, então, todos os espaços entre uma costela e outra. Aí nós podemos ver a linha hemiclavicular, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Pronto, aqui. Aqui nós temos a clavícula do paciente e aqui nós temos as costelas do paciente. Nós temos esses espaços aqui. E esses espaços têm numerações. Vamos lá, então. V1 até V6 é a quantidade de eletrodos que você vai afixar no paciente
para fazer a leitura do ECG. Então, nós temos eletrodos como se fossem algumas bombinhas, né? Um balãozinho, você aperta, fixa no paciente. Você pega um gel, passa nessa bolinha que afixa no paciente, e ela tem um bico onde você encaixa os fios dos eletrodos, né? Do eletrocardiograma. Só que tem pacientes que têm muito pelo na região do peito. E este aparelho, este eletrodo, ele não pega. Então, o que você tem que fazer? Você vai colocar bastante desse gel, é o mesmo gel que faz a utilização para o ultrassom, tá? A ultrassonografia. Coloca esse gel nessa posição do quinto espaço intercostal, em relação ao V1. Deixa eu fazer a contagem com vocês aqui. Aqui eu tenho a clavícula, e aqui eu tenho um primeiro espaço. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, quarto espaço intercostal, eu tenho a presença do primeiro. Do primeiro o quê? Do primeiro eletrodo. Aí eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto espaço intercostal. Eu tenho o posicionamento do segundo eletrodo. Esse primeiro eletrodo, V1 e V2, ele está localizado como se fosse no hemisfério inferior do coração. Tá? Como vocês sabem, o coração ele não é reto. Ele é mais voltado para a região esquerda. Então, como vocês conseguem, né, eu acho que já estudaram anatomia, por isso que a região esquerda do pulmão esquerdo, é menor. Por quê? Sua parte maior do coração se apoia sobre a região esquerda do pulmão. Então, a região, né, do lado esquerdo, o pulmão do lado esquerdo é menor por conta disso, porque a maior parte do coração se apoia sobre ele. Então, o que acontece? O V1 e V2, nesse quarto espaço intercostal quer dizer que fica na borda, tá? Fica entre duas, na borda, como se fosse no meio. Como vocês podem ver, V1 e V2 é como se fosse o próprio eletrodo. Tem um eletrodo que é como se fosse um adesivo, você cola e ele tem uma pontilhada de ferro, e nesse ferro você coloca o fio do eletrodo, o fio do eletrocardiograma. Ou tem essas bolinhas mesmo, que você coloca um balãozinho em cima, você afixa com esse gel e ele fica seguro. Então vamos lá. No V1 e V2, ele fica localizado na parte inferior do coração. Por que inferior? Nós temos a planificação superior e inferior do coração. Então ele fica localizado pegando ali a região do ventrículo direito, tá? Que fica mais ou menos aqui. Ventrículo direito. Aí passa, ventrículo esquerdo. Aí eu tenho aqui o átrio esquerdo. E aqui eu pego toda a região vasta do coração, tá? Então aqui eu consigo ver a camada frontal, né? Em relação a ventrículo, ventrículo e átrio. E aqui eu faço uma volta na região da axila do paciente, né, até a região axilar, e eu tenho uma visão panorâmica como se eu estivesse olhando da frente por detrás do coração. Então o que acontece? O coração, como vocês sabem, é um músculo composto por corrente elétrica, tá? O coração ele funciona com um impulso elétrico. Então, o eletrocardiograma já diz, eletricidade. Então, cardiograma, eletricidade cardíaca. Então, o que acontece? A partir do momento em que eu coloco um eletrocardiograma no paciente, os eletrodos no paciente, eu estou injetando por meio da máquina de eletrocardiografia uma impulsão elétrica no paciente. De certa forma, eu vou receber de volta este impulso elétrico dentro da eletrocardiografia, que é a máquina. Alguém levantou a mão? Então, o que acontece? Se eu coloco todas esses eletrodos no paciente, V1, V2, V3, V4, V5 e V6, eu não vou saber somente as informações dos átrios e ventrículos. Eu vou ter uma visualização panorâmica também das válvulas, né? Válvula mitral, válvula tricúspide, válvula aórtica, válvula pulmonar e entre outras, né? Então, é importante a gente saber disso, porque entra muito na questão de anatomia. Às vezes a gente não sabe como o coração é. Eu não trouxe a foto do coração aqui, porque não entra tanto no caso, mas vocês estudem depois em relação a isso. O coração, como vocês sabem, não é um músculo redondo, que não tem nada. É um músculo que tem câmaras. Nós temos átrios e ventrículos.
átrios na parte superior do coração, átrio direito e átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aí, do ventrículo direito, do átrio direito para o ventrículo direito, nós temos uma válvula, como se fosse uma porta que abre e fecha para ejetar o sangue e fechar, ejetar, fechar. Isso se chama válvula tricúspide. Por que tricúspide? Estou fazendo só uma orientação maior. Tricúspide, porque tem 3 cúspides. Cúspides são 3 aberturas, 3 cavidades, 3 aberturas. Então, da região direita do coração do paciente, a apresentação da válvula é tricúspide, porque a apresentação de 3 hemisférios de cavidades abertas. Portas que ejetam e fecham, ejetam e fecham. Então, a partir do momento em que eu coloco os eletrodos posicionados na posição certa, eu tenho a autonomia de descobrir na onde é que está o problema. Nossa, Thiago, mas só com esses eletrodos? Exatamente. Só que, além desses 6, que é o V1 até V6, eu também tenho eletrodos especiais, que são V7, V8 e V9, só que eles não são tão utilizados quando não há uma suposição diagnóstica, né, tão elevada, né, especial. Por que especial? Porque não é utilizado em todos os casos. Um paciente qual você faz o eletro e você não consegue achar o diagnóstico, ou se você tem uma tendência a diagnóstico em outro lugar, aí você pede que refaça o eletrocardiograma com os eletrodos especiais, que são V7, V8 e V9, que são posicionados nas costas do paciente. Pega a região da axila, tá? Aqui eu tenho a axila no V6, e eu continuo a volta, fazendo pelas costas do paciente. Então, pego a região antero-posterior do paciente. Beleza? Então, vamos lá. O eletrodo V1, eu vou posicionar no 4º espaço intercostal, na margem direita do externo. Como vocês sabem, esse osso, né, este ósteo, no centro do nosso peito, se chama externo. E ao final dele, a hipófise tifoide. O eletrodo V1, ele vai ser posicionado neste 4º espaço intercostal. O 4º espaço intercostal é desde aquele primeiro, segundo, terceiro, quarto. É onde está aquele V1 ali. Então é entre, quer dizer que é no meio. Você não vai posicionar em cima da região da costela. Você vai posicionar no meio. Por quê? Porque se você colocar em cima da região óssea, você não consegue ter uma atração da cavidade que está sendo mostrada e você não consegue abduzir a eletricidade. Então não vai marcar. Ou vai marcar necrose, ou ele vai compartilhar a carga de outro eletrodo. Tá? Então vamos lá. Quando você coloca nas cavidades corretamente, você consegue abduzir a eletricidade, né, que é mandada ali pelo coração. Então vamos lá. O V1, 4º espaço intercostal, margem direita do externo. Então eu tenho externo, margem direita do externo. Esquerda para vocês aí, né? E no 4º espaço intercostal, na margem esquerda do externo, né, desse lado, a gente vai colocar o V2. O V2 é o 2º eletrodo. Pessoal, o eletrodo tem cores. Coloque nas cores corretas. Por quê? Se você colocar o eletrodo V6 no lugar do V5, ele pode alterar a polarização. O que teria que ser negativo fica positivo. Seria que positivo fica negativo. Então, vai alterar, não vai conseguir achar diagnóstico para o paciente. V3, a meio caminho entre os eletrodos V2 e V4. Então, se eu tenho V2 aqui e V4, eu faço uma linha hemiclavicular, né, que é do centro da clavícula, e faço uma linha reta. E eu consigo colocar o V3. Aí, a partir do V3, eu consigo já fazer a inserção dos outros eletrodos. No 5º espaço intercostal, que já no caso é o V5, é o V4, na região da linha hemiclavicular, que é essa, como eu disse para vocês, tá? Ela é baixa a partir do ponto médio da clavícula. Então, aqui, ó, baixa a partir do ponto médio da clavícula, a parte mais baixa, aqui já a parte alta, a parte baixa, V4. Então, 5º espaço intercostal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tá vendo aqui, ó? 5º espaço intercostal até lá atrás. E o V5 no mesmo nível que o eletrodo V4, porém na linha axilar. Então, pego a linha axilar aqui, né, na região axilar mesmo, faço uma linha reta, como se fosse o triângulo para fazer a sucção, a drenagem, né, de hemotórax.
que é a linha, o triângulo seguro, e o V6 no mesmo nível que os eletrodos V4, V5, na linha axilar média, baixa a partir do ponto médio da axila. E aí, é difícil tentar entender isso aí? Então, Gabriela, não entendi a posição correta do V3. Vamos lá. O V3, ele fica posicionado no quarto, né, como posso dizer, entre o V2 e o V4. Tá bem próximo mesmo. É como se ele estivesse quase encostando Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui eu tenho essa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta costela, né? Então, a quinta costela, tá vendo essa quinta costela? É como se fosse muito mais próximo do início da quinta costela, indo para a região de cima. Então, se você conseguiu colocar o V2, você pode fazer isso aqui, ó. Colocou o V2 aqui no quarto espaço intercostal, vê a clavícula do paciente, pode palpar o paciente. Você vai pegar, tem a parte mais alta da clavícula, como se ficasse aqui nessa região do ombro. Anda um pouquinho para o meio, você vai sentir que tem um desnivelamento. Desse desnivelamento, da parte mais baixa, você faz uma linha reta e você vai chegar à posição do V3. E o V4, você desce mais um pouquinho na mesma posição da linha hemiclavicular. Então, pode-se dizer que é no quinto espaço intercostal, tá? Da mesma forma. O que eu quis enfatizar é que ele fica numa linha como se fosse reta, na mesma região da linha hemiclavicular. Tá bom? Mas é no quinto espaço intercostal, não é no quarto. Tá bem? Voltando aqui, então. E o V6, né, como eu disse para vocês, entre, né, na mesma linha do V4 e do V5, fazendo ali a linha axilar média, tá bom? E aqueles eletrodos lá em cima? Não são eletrodos, são como se fossem presilhas. Você vai pegar a presilha verde, LRL, você vai colocar no pulso direito do paciente. LL, pulso esquerdo do paciente. LA, membro inferior esquerdo do paciente. Como se fosse, aqui eu tenho a região do pé do paciente, aqui eu tenho o maléolo, que é aquele ossinho mais, né, alto, e aqui eu tenho a região anterior do maléolo. Aí eu coloco bem aqui a outra presilha e do outro lado a mesma coisa. Tá bom? Lembrando, pacientes que tenham muito pelo, não coloque aqueles eletrodos fixos que tem cola, porque vai puxar e vai arrancar tudo, o paciente vai gritar lá na sua mão, beleza? Então vamos ter o mínimo de empatia com o paciente aí, vamos colocar aquelas presilhas lá normalmente, vamos colocar os eletrodos, né, com aquelas conchinhas com o próprio gel, né, para não acontecer nada com o paciente, não puxar, o paciente não doer, né, não gritar de dor ou algo do tipo, tá bom? Então vamos lá. O músculo, como eu disse para vocês, é voltado com sua maior parte para o lado esquerdo. Por isso que a região pulmonar esquerda é um pouco menor, porque o coração se apoia sobre ela. E os eletrodos em segmento lateral, no quinto espaço intercostal, têm o papel de mapear toda a formação, inclusive anterior e posterior. Então, é o que eu disse para vocês. Por que colocar eletrodos nessa região aqui, lateral do paciente? Porque eu vou ter uma capacidade maior de ver o que eu não estou vendo pela frente. Então, eu vou ver atrás, por trás, se há necrose nas partes inferiores, né, do coração ou não. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho o tórax do paciente, né? Eu tenho o externo, né? Que é essa grande parte óssea, né? Que protege o músculo cardíaco, pode por assim dizer. E eu tenho a maior parte dele voltada para o lado esquerdo. Como eu disse para vocês, quando eu coloco no quinto espaço intercostal, eu pego aqui, ó, ventrículos, tá vendo? E uma parte do átrio. E quando eu coloco aqui por detrás, aqui de forma lateral, o restante dos outros eletrodos, eu consigo perceber as informações elétricas dos átrios. Então, pode-se dizer as informações mais importantes sobre os átrios, em relação a repolarização, despolarização, vai ser apresentada pelos laterais. Então, é importante que afixe de forma correta, é importante que coloque todos os eletrodos de forma fixa, tá? Que eles não venham a soltar. Eletrodo que não fica afixado de forma correta, ou que esteja muito próximo dos outros, compartilham carga. E sabe o que acontece se um eletrodo compartilha carga? O traçado do ECG, ele fica assim, ó.
totalmente preto, como se ele seguisse numa linha única. Então é importante, né, que os técnicos saibam, né, os técnicos, enfermeiros, qualquer profissional que for fazer, afixe de forma correta, tá? Coloque bem coladinho, bem presinho, com bastante sucção, se for aquela bombinha que você aperta e prende, para não compartilhar a carga ou não soltar na hora do exame. Até aí, tudo bem? Alguém com dúvida? Vou pedir mais uma vez que quem tiver com o microfone ligado, se não for tirar dúvida, algo do tipo, que permaneça um pouco fechado para não perder a linha do raciocínio, tá bem? Fora isso, alguém tem alguma dúvida até aí? Agora nós vamos começar com uma parte um pouco mais exploratória, tá? Pronto, vamos lá então. QRS Complex, ou complexo QRS. Como vocês sabem, o nosso eletro, né, a eletricidade do nosso coração, ela funciona por meio de aberturas e fechamentos. Tá? Sem som? Estão me ouvindo? Tá sem som, pessoal? Certo, ok. Então vamos lá. O complexo QRS é uma parte do processo do eletrocardiograma, né, que apresenta informações ricas em diagnósticos. Por que rica em diagnóstico? A maioria dos diagnósticos que você vai encontrar vai estar dentro do complexo QRS. Por quê? Essa é a atividade mostrada no ECG. Depois que toda essa imagem acaba, ela começa de novo. Então é importante que você saiba o que é um complexo QRS. Complexo QRS é um trecho do traçado do ECG formado por 3 ondas. A onda Q, nós vamos explicar cada uma, a onda R e a onda S. Como vocês podem ver, onda Q, ela está aqui embaixo, negativada. Onda R, positiva. Onda S, negativa. Subiu. Onda T, acabou o complexo QRS, T, e começa novamente no novo, né, na nova parte do elétron. Então, lembrando, quando o músculo cardíaco bate em ritmo sinusal, ou seja, quando o músculo cardíaco está funcionando normalmente, nós chamamos de ritmo sinusal. Acho que vocês aí, famosos, né, por assistirem Grey's Anatomy, assistirem séries, né, de médicos, vocês conseguem entender, né, que às vezes quando há uma parada num paciente, e há monitores, né, aqueles que apresentam as informações de questão de oxigenação, batimentos cardíacos, pressão do paciente, depois de fazer cardioversão, ou se for a questão de RCP, de ritmos chocáveis, o que às vezes eles falam? Ritmo sinusal. Aí todo mundo já fica, ufa, ritmo sinusal. Então, tá tudo ótimo com o paciente? Não sei, mas tá com ritmo sinusal. Então, vamos lá. O ritmo sinusal é o ritmo normal que o coração funciona, né? Átrio despolarizado, repolarizado, fecha átrio, abre ventrículo, faz o batimento normal, batimentos normais, né? Sem nenhum tipo de alteração, necrose, né? Negativação em lugares que eram para ser positivos. Então é um ritmo sinusal, é um ritmo normal. Aparecem 5 ondas nos gráficos dos eletrocardiogramas. A onda P, que é a inicial, a onda Q, negativa, onda R, positiva, onda S, negativa, e onda T. Nós vamos explicar cada uma delas daqui a pouco, fique calmo. Nesse cenário, a cada batimento, né, cada tum, tá que o coração dá, nós conseguimos ver a formação de uma sequência, começando pela onda P, terminando, né, na onda T e passando pelo complexo QRS, tá? Então, a atividade do eletrocardiograma consiste na demonstração de atividade, né, elétrica dentro do complexo QRS formado pelo PQRST. Mas tem alguns outros básicos que nós vamos falar daqui a pouco. Mas, em si, o complexo QRS é isso aí. O trecho do traçado do eletrocardiograma formado por essas ondas, que nós vamos explicar o que cada uma delas é responsável. Só que antes disso, você tem que saber o que é uma distância entre um e entre outro.
Como vocês sabem, o eletrocardiograma ele tem um monte de quadrados, um monte de quadrados. É só para manter ritmo? Ritmo? Não. É para a gente fazer um suposto diagnóstico, né? Se há alteração, olhando apenas pela amplitude de cada segmento. Vamos lá. Cada quadradinho menorzinho, cada quadradinho menor mede 1 milímetro. E um quadrado maior mede 5 milímetros. Ou seja, um quadrado maior tem 5 quadradinhos pequenos. Então, para que eu possa ter um quadradinho grande, eu tenho que ter 5 pequenos dentro dele, tá? Ou uma linha de 5 quadradinhos menores. Então, a onda do ECG tem de manter uma norma, né? E caso fuja dela, fuja da norma, podemos encontrar patologias e até mesmo doenças no músculo cardíaco. Por isso que é importante você lembrar. A gente vai falar sobre a onda P, que é a inicial. O complexo QRS não existiria se não houvesse a onda P, porque a onda P é a primeira atividade elétrica do coração mostrada no eletrocardiograma. Não vamos ter prova depois disso, tá? Não vamos ter, mas lembrem disso. A onda P é onde acontece o início do complexo QRS. A atividade elétrica inicia-se no período em que a onda P aparece. Então vamos lá. Exemplo. A onda P, que é aquela primeira onda que a gente vai falar daqui a pouco, ela tem que medir uma normalidade, na normalidade, 2,5 milímetros. Um quadradinho pequeno mede 1 milímetro. 2 quadradinhos medem 2 milímetros. Se um quadradinho mede 1 milímetro, a metade desse quadradinho vai ser 0,5 milímetros. Então, 2,5 milímetros é igual a 2 quadradinhos e meio, tá? Então, a onda P, ela tem uma altura de 2,5 milímetros, ou seja, 2 quadradinhos pequenos e meio, e uma duração, comprimento, de 2 quadradinhos e meio. Ou seja, 2 quadradinhos e meio é o tamanho de altura e comprimento da onda P. Deixa eu explicar para vocês aqui com uma foto. Percebam aqui. Aqui eu tenho um quadradinho pequeno. Tá vendo aqui? Quadradinho pequeno mede 1 milímetro. Quadradinho grande, um quadradão, mede 5 milímetros. 5 quadradinhos pequenos, tá? Em relação à linha aqui. Então, a onda P, ela vai medir isso daqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês. A onda P, ela começa... Aí eu tenho 2 quadradinhos e meio e cai de novo. A onda P é dessa forma. Começa, 2 quadradinhos, metade do terceiro quadradinho ela cai. Então a onda P, ela não é uma onda em que se inicia de forma com bico, tá? Como se fosse uma pirâmide. Ela é uma corrente que sobe e cai rápido. Sobe devagar e cai rápido. Sobe devagar e cai rápido. Então a onda P não é conhecida por ter uma ponta. Ela tem uma ponta cortada, como se fosse um quebra-mola muito alto. Ela sobe rápido e desce devagar. Ou melhor, sobe devagar e desce rápido, tá? Então, a medição da onda P é dessa mesma que eu desenhei. 2 quadradinhos e meio, tá bom? Vamos lá. A onda P é a primeira onda do ciclo cardíaco. Representa despolarização dos átrios. Despolarização dos átrios. Alguém sabe o que é? Alguém? Como vocês sabem, polarização é quando algo tem um polo, certo? Então, o que acontece? A despolarização é quando a cavidade, o local onde eu estou observando, ele perde a sua polaridade, ou a sua polaridade gera algo, que neste caso é a abertura ou fechamento. A onda P acontece quando há uma despolarização dos átrios. Então, a abertura dos átrios, fechamento dos átrios. Vou explicar para vocês aqui. Deixa eu desenhar. Aqui eu tenho uma onda P. Vamos dizer que é uma onda P. Quantos átrios nós temos? Pergunta de concurso. Quantos átrios nós temos? Escrevam aí no chat. 2 átrios, exatamente. Nós temos o átrio direito e nós temos o átrio esquerdo. Beleza, tá ótimo. Até aí tá certíssimo. Só que, como nós podemos ver
despolarização atrial no ECG. Inicialmente, nós temos aqui, né, a metade da onda P. Como nós temos dois átrios, a fase inicial, que é essa daqui, a fase inicial da onda P, é a despolarização do átrio direito, e a fase final da onda P é a despolarização do átrio esquerdo. Fácil. A onda P começou, despolarizou o ventrículo, não, o átrio. Despolarizou o átrio direito, desceu, despolarizou o átrio esquerdo. Então, abriu e fechou a câmara. Abriu e fechou a câmara. Despolarizou, abriu. Polarizou, fechou. Tá? Então, abriu o átrio direito, fechou o átrio direito, abriu o átrio esquerdo, fechou o átrio esquerdo. Então, a onda P, ela representa a despolarização dos átrios, direito e esquerdo. É constituída pela sobreposição da atividade elétrica dos dois átrios, direito e esquerdo. A sua parte inicial corresponde à despolarização do átrio direito e a sua parte final, despolarização do átrio esquerdo, como eu disse para vocês. A duração da onda P é de 0,10 segundos, equivalente a 2,5 milímetros, que é como eu disse para vocês, 2 quadradinhos e meio. E ela tem uma voltagem de 0,25 milivolts, tá? Então, coração conduz eletricidade em milivolts, não é em gigajoules, nada não, tá? É pequenas partes de voltagem, tá? Então, não é energia igual de residência lá que você botou na tomada, não. São milivolts, pequenas conduções elétricas. E a sua altura, né, de 2,5 da mesma forma, igual eu tinha explicado para vocês. 2 quadradinhos e meio de altura, 2 quadradinhos e meio de duração. Normalmente, a onda P é positiva, né, em todas as derivações, exceto em AVR. AVR é uma parte lá do elétrico, vou mostrar para vocês agora, onde é negativa. AVR, que é uma parte do elétron, sempre vai ser negativa. Sempre. Nível 1 é onde normalmente é isofádica, ou seja, ela não é nem positivo, nem negativo. Ela é uma das duas. Ela abre e fecha, então ela tem as duas cargas. Tá bom? Então, somente em AVR que a onda P ela vai ser negativa. Fora isso, em todas as outras ela tem que ser positiva. Tá bom? Positiva quer dizer o quê? Para cima. Essa que eu desenhei para vocês aí em cima é uma onda P positiva. Ela está normalmente. Agora, se ela tivesse para baixo, ia ser negativa. Como vocês sabem, abaixo de zero, negativo. Acima de zero, positivo. Vamos lá. Vamos para a parte mais esperada que vocês queriam. Olhar um elétron. Pronto, já viram um elétron? Felizes aí por ver um elétron? Vamos então ver o que há neste elétron. Nós temos aqui a explicação da onda P. Como vocês viram, a onda P, ó, presente aqui, onda P, onda P. Aqui eu tenho onda P, complexo Q, R, S, T, P, Q, R, S, T, tá. Lembra que eu falei para vocês que o AVR é negativo? Olha, e aí, tá errado nesse paciente? Tá certo. AVR vai ser negativo mesmo. Aí tem essas outras derivações negativas que a gente depois vai explicar o porquê. Aí V1 positivo, aqui nós temos o complexo QR, aqui nós temos Q, R, R negativo, pode indicar alguma coisa, depois a gente vai ver um outro exemplo, que eu vou explicar uma patologia. E ST, né? Aqui eu tenho S positivo, T positivo, e aqui eu começo de novo pelo QR, aqui eu tenho Q, o R, a onda R está negativa, ela deveria ser positiva. Pode ser uma área de necrose? Uma área morta? Pode, mas pode ser um eletrodo colocado errado. Então, temos que olhar tudo isso daí. Mas vamos focar na onda P, que é a explicação dessa página. Como vocês estão vendo aqui, ó, onda P, amplitude normal. Como vocês podem ver, ela não está tão alta. Ela não está dando... ela está dando 2 quadradinhos. Eu acho que dá para vocês verem aí. 2 quadradinhos. Deixa eu ver se dá para dar um zoom. Aqui, tá vendo? 2... Não está dando nem... Está dando certinho aqui, ó. 1 quadradinho, 2 quadradinhos e meio. Tá? Então tá certinho.
Então, onda P no elétron vai ser essa primeira aqui antes dessa grandona. Pequena, grandona. Pequena, grandona. Pequena, grandona. Pequena, grandona. Pequena, grandona. Tá vendo? Em todas as atividades aqui, ela sempre vai ser positiva. Aqui, tá vendo onde eu estou marcando aqui? Ó? Positiva, positiva, positiva. AVR. Negativo, tá? Correto. Em AVR vai ser negativo mesmo. Beleza? Então tá correto até aí. Conseguem, então, se olharem um elétron, saber o que é onda P? Se está errado ou se está certo? Outra dica. Se na região V1, V2 e V3 estiver correto, todas as outras vão estar corretas. Tá? A V1, V2 e V3 pode-se dizer que é a Anderson. Exatamente. A onda P é sempre positiva. Agora tem o diferencial. Geralmente, né? Geralmente, em pacientes muito novos, pacientes adolescentes, tende a gerar uma alteração de polarização. Porém, em relação à onda P, sempre vai ser positiva. Somente em AVR que ela vai ser negativa. Exatamente. Aprendeu direitinho, Anderson. Isso aí. Tá? Mas em relação à onda P, dá para perceber aí, ó. Onda P aqui, onda P aqui, onda P, onda P e assim sucessivamente, tá? Então é bem facinho aí de vocês diagnosticarem como posso dizer, decifrarem o paciente, ele tem a onda P visível, se está positivo ou não, tá? Então, é importante que vocês saibam diferenciar o que é uma onda P no lugar certo, aparente ou não. Anderson, e no paciente com sopro? Bom, o paciente com sopro, ele vai apresentar, como posso dizer, uma onda P invertida, mas por conta da análise de todos os outros ângulos do eletrocardiograma, eu vou conseguir induzir que a atividade está anormal por conta de uma patologia ou de uma doença, que, como eu disse anteriormente, ela pode apresentar uma diferenciação se for causada por uma patologia. Eu coloquei até atrás no outro slide. Então, ela pode ser negativa se for a partir de uma patologia, de uma doença, posição de elétrons errados ou uso de algum tipo de medicamento. Neste caso de sopro, o paciente que tem sopro cardíaco, ele vai ter sim uma alteração da onda P, só que ele também vai ter uma redução da amplitude de todo o QRS. Então, o aumento, o espaço entre um elétron de um complexo e outro vai ser bem reduzido, vai ter uma abertura maior da região dos ventrículos, que neste caso aqui faz a ejeção para a região aórtica, a região pulmonar, que vai ser essa questão aqui do... deixa eu focar aqui para você. Cadê? Deixa eu achar um bom exemplo para você olhar. Uma pessoa com sopro vai apresentar isso daqui, ó. Uma pessoa com sopro vai apresentar isso daqui. Inversão de polaridade, tá? Por quê? A região onde haveria uma polarização positiva está negativa. Por quê? Porque um sopro pode ser ocasionado por uma insuficiência cardíaca, seja ela, né, cardíaca ou pulmonar, insuficiência cardíaca, insuficiência pulmonar, ou até mesmo algum tipo de problema na região da válvula, né, válvula pulmonar, válvula aórtica. Então, ela pode alterar. Por quê? Porque um átrio e o ventrículo só são separados por meio dessa cavidade que se chama esqueci o nome agora, válvula, né? Então, a cavidade atrial e ventricular são separadas pela válvula. Se a válvula estiver fechando, mas não estiver abrindo, ou se estiver abrindo e não estiver fechando direito, eles vão compartilhar líquidos, que neste caso é o sangue. Então, o batimento, né? O choque de eletricidade vai aparecer assim, ó. Abriu aqui, fechou aqui, ou abriu ao mesmo tempo, jogou uma carga. A carga vai fazer o seguinte: o que era positivo e negativo fez isso daqui, ó. Alterou a polaridade. Então, numa pessoa com sopro, vai ser negativo, tá? Por conta da fisiopatologia do paciente. O paciente tem sopro, ele tem uma insuficiência cardíaca ou pulmonar, né?
uma insuficiência pulmonar, insuficiência aórtica, pode levar a uma redução de amplitude, que é a redução da altura, e despolarização precoce, ou até mesmo mudança de polarização. O que era positivo vira negativo, tá? Então, eu acho que deu para mais ou menos que entender, né, Daiane? Né? Pronto. Mas é isso. Por que nós temos que entender os motivos que podem alterar? Porque às vezes pode ser um medicamento que a pessoa tomou. Por exemplo, essa onda P, as mulheres que estão aí no grupo, mulheres que usam cloroquina, no momento de fazer ECG, o que que desaparece? Onda P. Onda P não está visível. Por quê? A fisiopatologia com a utilização do medicamento cloroquina faz com que a onda P, fase inicial do complexo QRS, desapareça. Então, por conta de um medicamento, por conta de uma ação medicamentosa no músculo cardíaco, faz com que uma determinada área que emitiria um sinal elétrico não aconteça mais, por conta do medicamento. Pessoas tabagistas, pessoas que usam algum tipo de, como eu posso dizer, algum tipo de droga, medicamento controlado, pessoas que usam diazepam e esses outros medicamentos. O coração vai estar certo? Não vai estar certo, não. Porque ele vai estar batendo numa qualidade que não é fisiológica. Ele vai estar batendo de uma forma, funcionando de uma forma reduzida por conta do medicamento. Então, essa pessoa vai ter uma bradicardia, pessoas que usam diazepam. Bom, pronto, bora lá. Pessoas que usam diazepam, clonazepam, Rivotril, medicamentos ansiolíticos, fluoxetina, esses medicamentos aí, eles vão ter uma redução, né, dessa amplitude dessas demonstrações das ondas no QRS, no eletrocardiograma, e, acima de tudo, vai apresentar ritmos bradicárdicos, são ritmos abaixo de 60. Então, pessoa tranquilona, toda tal, por causa do medicamento. Então, o eletro vai estar alteradíssimo, tá? O coração não vai estar funcionando nas mesmas ondas elétricas que deveria, tá? Então, isso é induzido por conta do medicamento, beleza? Então, medicamento, doença, patologia, uso de algum tipo de droga, localização e posicionamento errado de eletrodos, podem dar um diagnóstico que o paciente não tem. Esse paciente aqui, a gente vê que ele tem uma necrose, um V1, V2, V3, V4, está tudo necrosado. Né? Então, tem uma redução e tem uma negatividade. Ou seja, ou esse paciente está muito ruim, ou o eletro está muito ruim. Então, o que eu orientaria? Refazer o eletro, visualizar a colocação dos eletrodos, porque pode estar colocando errado. Tá dando um choque entre a questão de ondas elétricas de um eletrodo para o outro. E, infelizmente, isso não pode acontecer. E aqui nós temos o QRS. É constituído por um conjunto de ondas, né, de 6 a 10 segundos de duração, 0,6 a 0,10, e ele possui várias morfologias, dependendo das derivações. Por exemplo, a onda Q. Se a primeira onda, né, do complexo QRS é negativa, ela é denominada Q. Vou desenhar aqui para vocês, ó. Antes do QRS, que é aquele do meio, aparecer, ele faz isso aqui, ó. Desceu. Deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. Onda P. Aí eu tenho isso daqui, a descidinha. E subir. Isso aqui, ó. Q. Subiu. Desceu. Aqui eu tenho R. E aqui eu tenho S. Aí o S sobe. T. E continua para os próximos. Outro exemplo também, quando faz doação de sangue, aumenta a pressão do sangue, também pode dar alterado, né, Thiago? Peraí, deixa eu ver se eu entendo. Doação de sangue aumenta a pressão do sangue. A pressão sanguínea ou pressão arterial, é isso? Também pode dar alteração? Olha, pessoas que fazem transfusão de sangue, né, elas já estão trabalhando no ritmo bradicárdico. Tá? Uma pessoa que passa por transfusão de sangue não vai ser uma pessoa que está com a sua qualidade cardíaca totalmente normal. Então, ela vai ter um ritmo desacelerado, e quando a concentração de sangue aumenta, o débito cardíaco
né, o débito cardíaco é a quantidade de sangue que o nosso coração ejeta para suprir todo o gasto do nosso corpo em relação a órgão. Mas, respondendo à pergunta, quando eu faço uma transfusão de sangue, este sangue que está entrando, ele tem plaqueta. Eu não sei a qualidade dessas plaquetas, né, que são os glóbulos vermelhos, glóbulos sanguíneos, né? Esses glóbulos vermelhos, eu não sei a qualidade deles, não sei se estão doentes, né? Às vezes o sangue fica muito tempo guardado numa bolsa e ele acaba aderindo ao plástico da bolsa. Então ele pode apresentar uma equinose, ou como se fosse uma alteração da qualidade, né, dos glóbulos, das células sanguíneas. E quando você faz a transfusão, o paciente não sente nada, mas o corpo tenta rejeitar o sangue. Ou até ele acostumar com a qualidade sanguínea, né? O que antes era ruim, agora tá bom, tá entrando. Ele começa a entender que o corpo, né? Ele pode rejeitar o sangue, mesmo que seja do mesmo tipo sanguíneo. Então ele vai ver assim, pô, tá entrando alguma coisa aqui, só que eu não sei o que é, porque eu não tô reconhecendo. Tá estranho, os glóbulos estão alterados. Então, quando começa esse processo de transfusão de sangue, a tendência é que haja um aumento, né, da capacidade em que o nosso corpo começa a se proteger. Tecnicamente, não teria de aumentar a pressão arterial do paciente, tá? O sangue, né? Porém, os sinais vitais vão alterar, né? Porque se eu estou trabalhando com baixo teor sanguíneo, eu vou ter que reduzir minha capacidade de trabalho. Então, se eu tenho pouco sangue no corpo, o corpo vai trabalhar menos. Se eu tenho uma grande capacidade de sangue, pessoas que têm mesmo, por exemplo, pós-cirúrgico, perdeu muito sangue, vai apresentar palidez cutânea, vai apresentar fraqueza, vai apresentar aquela sudorese, né? E pode vir a ter uma parada por conta de uma perca excessiva de sangue, né? De material sanguíneo. Então, quando eu reponho isso, a capacidade do meu corpo vai se repondo. Então, eu vou tendo uma normalidade nos meus sinais vitais e eu vou tendo uma melhora no meu quadro. Então, tecnicamente, não haveria um aumento assim, sabe, na hora. A pessoa estava com 7/10, estava com uma pressão de 10/7 e vai para 19, entendeu? Pode acontecer? Pode, se for outro tipo sanguíneo, né? De estar infundindo o paciente, não sabe ali acontecer alguma coisa. Porém, poucos vai alterando a questão de sinais vitais. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho onda Q, que é a primeira onda negativa, tá? Onda negativa. Onda R positiva, que é aquela de cima, né? O Vzinho. Quando ela desce, ela forma a onda S, que é negativa também. E quando a onda S acaba, inicia-se então a onda T, que é o segmento ST. Inicia-se após a finalização da onda S, tá? Onda Q negativa, onda R positiva, onda S negativa, onda T positiva. Beleza? Acho que dá para mais ou menos entender isso daí. Complexo Poderia que é repetir de novo, hein? o que é. Oi, não entendi? Poderia repetir isso daí de novo? Esse exemplo que você fez aí, o gesto? Da onda Q, R, S e QS? Isso. Posso sim. Joyce, pode falar. Nada? Certo. Vamos lá, então. Inicialmente, após a onda P, que é essa daqui, ó, que eu falei para vocês, tá? Eu tenho o QRS, que é o evento QRS. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui para vocês. Ó. P, Q, R, S, T, e aqui eu formo a onda P de novo e tanto. Pronto, beleza. Aqui eu tenho a onda P, tá? É aquela primeira onda que aparece, despolarização atrial direita, despolarização atrial esquerda. Aí aqui eu tenho a onda Q. A onda Q é esse início da negatividade antes do ápice do pico, né? Então a onda Q é a primeira onda do complexo QRS negativa que vem após a onda P, que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês aqui em cima, tá? Aí a onda Q é negativa porque ela desce, tá? Eu tenho essa linha reta e eu tenho o Q que desce, tá? Aí eu tenho aqui essa subida, né, exacerbada, que considera-se onda R. É a parte mais alta.
tá? Ela vem após a onda Q e ela é positiva, ou seja, ela é para cima. Acima, positiva, para baixo, negativa. E aí aqui eu tenho a onda S, tá? Onda S inicia-se após a onda R terminar. Ela é negativa também, igual a Q. Q e S é negativo. E aqui depois eu subo, que é a onda, né? A onda S sobe e forma a onda T. Tá? Então, PQRST. Todo este complexo aqui é o trecho do eletrocardiograma. A onda QS é um complexo completamente negativo. QS, tá? Os dois de baixo, negativo. Sem a presença de uma onda positiva. Se denomina complexo QS. Complexo QS é os dois negativos que ficam embaixo. Geralmente é um sinal de necrose miocárdica, caso, né, a onda R também esteja negativa. Se após a onda P, o R, ele não sobe, ele desce, ele faz isso aqui, ó, quer dizer que eu tenho uma necrose. Necrose é a morte deste lado aqui, morte nessa região. A depender do local lá no elétron onde ele apresente essa negatividade, essa morte, eu vou conseguir diagnosticar onde é que o paciente está tendo uma perca de função. Pronto. Qualquer dúvida, a gente vai no final, tá? A Glaine, pode falar? A Glaine, pode falar. Certo, vamos indo então. Hein, professor? Sim. Quer dizer que essa linha, depois do P, quando ela desce muito, então ela não é o Q, ela é o R, né? Quando ela desce totalmente, né? Por exemplo, tem a onda P, igual tá aqui, né? Deixa eu mostrar. Aqui é a onda P, não é? Sim. Pronto. A onda P é até aqui. Aí passou daqui, essa pequena descida para a subida é Q. Agora, se não há essa subida e daqui já desce direto, quer dizer que o R também está negativo. Aí sim é uma necrose. Entendeu? Ah, tá, entendi. Quando há Obrigada. nada, quando há descida e subida, tá normal. Agora, quando há descida e não tem subida nenhuma, só desce, está negativo, aí sim há uma presença de necrose, tá? De morte naquele local. Okay. Então vamos lá. Inicialmente nós temos PQRST, como nós dizemos. Então, a onda Q só inicia quando a onda P acaba, tá? Então nós temos aqui um intervalo PR, que vai do início da onda P até o início da onda R, tá? Aqui nessas marcações, tá? Então aqui é essa linha, tá? Representando o início do complexo QRS, representando o início da onda R, tá? A onda R é só isso daqui. Aqui é a onda Q e aqui é a onda S, tá? Agora, se eu tivesse tudo isso aqui negativo, isso aqui ia ser um complexo QRS negativo com presença de necrose, tá? Aí, a depender do lugar onde esse complexo apresente, aí eu vou dizer a necrose em tal área do coração, a presença de tal fisiopatologia nesse paciente. Pode ser causado por uma patologia ou não. Isso que eu vou investigar. Mas o eletro conseguiu me dizer. Então, tudo isso só aconteceu por conta do eletrocardiograma. Onda T, que é aquela onda, né, que acontece depois do S. Ela representa a repolarização dos ventrículos. Aí você pergunta, professor, inicialmente a onda T é despolarização atrial. E cadê a repolarização atrial? A repolarização atrial, pessoal, acontece numa fase muito pequena. É rapidinho. Aconteceu, fechou. Repolarizou. Não conseguem olhar no eletrocardiograma a repolarização atrial. Você não consegue ver. Mas nós percebemos dentro do complexo QRS. Acontece tudo na mesma hora. Quando o complexo QRS acontece também a repolarização dos ventrículos, tá? A repolarização dos átrios, tá? Como eu estou explicando a onda P. Então, a onda P, despolarização atrial, complexo QRS, lá dentro já acontece a repolarização atrial, tá? E depois já inicia a despolarização ventricular no final do complexo ST,
tá? De S até T acontece a despolarização ventricular, que é a abertura dos ventrículos, né? Quando você abre, você recebe. Quando você fecha, você, ó, entendeu? Abriu, jogou. Fechou, reteu o líquido, reteu ali a capacidade sanguínea. Quando abriu, você joga para fora. Então, do final do S até o início da onda T, há a despolarização, abertura. Repolarização é quando fecha, tá? Então, a onda T é responsável pela repolarização dos ventrículos. Os ventrículos já se abriram, agora eles vão fechar. Então, repolarizou. Em um eletrocardiograma normal, é possível que todas as derivações é o quê? Todas aquelas áreas do elétron diferentes, né? Elas são positivas, exceto em AVR. Ou seja, AVR vai apresentar tudo negativo mesmo, tá? Normal, não tem problema nenhum. AVR sempre vai ser negativo, porque ele sempre inverte a polarização por conta da localização proximal entre um átrio, entre um eletrodo e outro, tá bom? Então eles compartilham essa carga. Embora possa ser negativa em D3 em obesos, ou seja, aí, ó, comorbidade está alterando o resultado. Então, se eu tenho uma comorbidade, eu posso alterar a indicação da apresentação do eletrocardiograma. Então, em D3, que é essa, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Aqui, ó. D1, D2 e D3. Aqui, ó, tá vendo? Em D3, essa onda T, ela vai ser negativa em obesos, tá? Essa ondinha aqui que eu desenhei o quadradinho. Negativa, vai ser para baixo, em obesos. Por quê? Por conta da quantidade de gordura que o paciente tem, uma região muito mais longínqua, né, do coração. Eu não vou conseguir atribuir um pouco, né, da informação da onda T. Então ela vai compartilhar a carga e vai ser negativa. No caso de pessoas obesas, se está negativo, está normal, por conta que é obeso. E em V1 e V4, né, em crianças, jovens e mulheres, também vai ser negativo. Então, o diagnóstico não vai ser igual para ninguém, tá? Se está negativo para um obeso, não quer dizer que vai ser negativo para uma pessoa saudável, né? Então, o fato de uma pessoa ser idosa, jovem, obesa, magra ou não vai atribuir a mesma informação. Em V1 até V4, em crianças, jovens e mulheres, principalmente mulheres que usam cloroquina, ou até mesmo homens que usam cloroquina, vai apresentar também uma área negativa, tá? Então, a onda T, em vez de ela ser assim, ó, igual está mostrando aqui em cima, positiva, né? Ela vai ser negativa, tá? Em quem? Em crianças, jovens de que idade? De 15 aos 18, 19 anos, mais ou menos, tá? Na verdade, até um pouquinho antes, de 10 até uns 12, 15 anos, tá bom? Fora isso, vai ser normal em todos os outros pacientes. Porém, né, se eu vejo que tem uma polarização diferente do que poderia neste local, eu tenho que olhar a qualidade de vida do paciente, se está certo para esse tipo de paciente, porque às vezes eu vejo uma necrose numa parte ali no paciente que eu falo, pô, esse paciente não teria que ter isso não, entendeu? Porque não é normal para ele, não é normal para a idade. Então, eu tenho que sempre lembrar isso. Essa adequação é para o paciente? Essa informação que está sendo apresentada é normal para a idade desse paciente? Será que ele tem realmente tendência a ter isso? Então tem que ter esse olhar clínico, tá? Em V1 a V4, em crianças, jovens e mulheres, vai ser negativa a onda T, por normalidade, tá? A onda T normal é assimétrica, ou seja, não tem um tamanho, né, normal. A sua porção ascendente quer dizer que vem antes, é mais lenta do que a descendente, ou seja, um pouquinho mais baixa, mais refratária do que a descendente. E a sua amplitude, a sua altura é inferior que 5 milímetros, tá? Então, é inferior que 5 quadradinhos. Nas derivações periféricas, é menos que 15 milímetros nas derivações precordiais. Então, ela é menor que 5 milímetros de altura e a sua duração é menor que 15 milímetros, ou seja, menor que 15 quadradinhos menores, equivalente a 3 quadrados grandes, tá bom? Existem muitas doenças que causam alterações na onda T, como cardiopatia isquêmica ou hipercalemia.
Eu vou explicar para vocês agora, eu vou até trazer um bizu, tá? Para a gente poder estar debatendo sobre isso. Não confunda hipercalemia com cardiopatia, tá? Por quê? Vamos lá. Aqui eu tenho um ECG de um paciente adulto, sexo masculino, em torno de uns 32, 35 anos. Nós temos a presença de onda P aí, isso também não vai ser levado em consideração, mas eu tenho presença de onda P em 1? Não. A idade dele qual é? 34, 35 anos. É um adulto. Então, não é normal estar apresentando onda P negativa ou sem apresentação de onda P, mas pode ser a questão por conta da utilização de algum tipo de medicamento. Missilene, pode falar? Então, vamos lá. Aqui eu não tenho presença de onda P em 1, a VR também nem tem. Na verdade, eu tenho aqui uma pequena presença de onda P positiva, mas tem. E aqui eu tenho um complexo QRS totalmente negativo. Pode ser necrose? Não sei, vamos ver o restante. Aqui eu tenho, olha isso daqui. Aqui eu tenho o complexo QRS negativo. Aí eu tenho S positivo aqui. E eu tenho a onda T totalmente negativa. E perceba que a onda T, ela está quase que do tamanho da onda do pico R. Não pode. Lembra que eu disse para vocês? Ela não pode ser maior que 5 quadradinhos. Ela não pode ser maior que 5 quadradinhos e mais comprida, né? A sua duração mais do que 15, ou 5 quadrados grandes. Aqui eu consigo ver isso aqui, ó. Complexo QRS positivo normal, só que a onda T positiva é muito grande. Gente, o que é hipercalemia? Hipercalemia, hiper quer dizer que é aumento. Capacidade exacerbada. De quê? Vitamina K. Calemia. Tá? Então, perdão, peraí, eu li errado aqui. Como eu posso dizer? Aqui eu tenho a apresentação, né, de um complexo do QRS positivo, né? E, por este caso, pode levar a um aumento do potássio, né, no nosso corpo. Então, hipercalemia é o aumento do potássio. Então, o que acontece? O aumento do potássio no corpo vai apresentar isso daqui, ó. O que vai apresentar? Aumento da onda T. Onda T não pode ter essa amplitude. Onda T não pode ter essa amplitude. Ela está muito maior que 5 quadradinhos. Muito maior. É tanto que ela está dando 2 quadradões aqui, tá vendo? Grande. Então, está dando quase 10 milímetros de altura, amplitude. E, infelizmente, não se pode ter uma atividade tão grande na onda T. Por quê? É a repolarização ventricular. Se há uma repolarização ventricular com absorção de muita capacidade sanguínea, né, está abrindo, está fechando de forma irregular, pode ser ocasionado por conta do aumento do potássio no sangue. E aumento do potássio no sangue causa uma coisinha. Eu vou falar daqui a pouco para vocês como a gente faz para poder fazer a caracterização da frequência cardíaca no elétrico, né? A gente faz a medição, né, entre um e entre outro para poder medir qual é a frequência cardíaca do paciente. Porém, aqui a gente pode ver o quê? Pessoas com hipercalemia vão apresentar frequência cardíaca muito lenta, né? Vamos dizer que sempre inicia dessa forma. 300, 105, não vai dar para desenhar então. Sempre inicia dessa forma. No início, né? Aqui eu tenho o pico da onda R. Aqui eu começo com 300, 150, 100, 75, 50, aqui em torno de 40. Então, uma pessoa com hipercalemia, com aumento de potássio no corpo, no sangue, ele vai ter uma bradicardia. Sempre. Sempre, Thiago? Sempre. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem hipercalemia vai ter um aumento de potássio no corpo e a sua frequência cardíaca vai ser alterada. Por quê? Nós não podemos ter uma atividade anormal nos ventrículos. Por quê? Pode causar sobrecarga ventricular. Como assim, Thiago?
O nosso corpo, ele trabalha com carga e descarga, né? Demanda, né? A partir do momento em que precisamos. Por exemplo, se eu estou ali fazendo atividade física, o meu corpo precisa de uma produção maior de atividade sanguínea, para que eu possa me manter, todos os órgãos possam estar ali funcionando normal. Então, se tem demanda, eu tenho que atender essa demanda. Quando acontece sobrecarga dos ventrículos, acontece como se, como eu posso dizer, as próprias portas entre um átrio e um ventrículo, eles nem se fechassem Tem um mais. resto de fogante aqui que seu filho quase não deixa para tu. Oi, Sara, pode falar? Então, vamos lá. Uma pessoa que tem uma sobrecarga ventricular, pode-se dizer que a válvula, ela não chega a se fechar e nem se abrir, ela fica aberta mesmo, entendeu? Então, o sangue, ele faz assim, ó, só vai sendo jogado. Então, o ventrículo não está conseguindo descansar. Então, está tendo uma sobrecarga. Sobrecarga ventricular pode fazer com que haja uma obstrução da artéria, seja ela da artéria pulmonar ou da própria aorta, né? Pode acontecer uma dissecção de aorta, né? O impacto de quantidade sanguínea pode ser, como posso dizer, aumentado demais. Então, pode acontecer uma obstrução, um rompimento, pode causar uma lesão na própria válvula do coração, seja ela mitral, tricúspide, aórtica, pulmonar. Então, é importante que vocês saibam diferenciar hipercalemia de um problema de cardiopatia. Vou mostrar para vocês como. Hipercalemia, aumento de potássio no sangue. Vai acontecer o quê? Ritmo de frequência cardíaca baixo, abaixo de quanto? Abaixo de 60, bem abaixo de 60. 40, 45, tá? Números assim, 41, 42, 43, não vai ser levado em consideração quando a gente for olhar. Mas se viu que está entre 40 e 50, já é um ritmo um pouco baixo, né? Então, ritmo cardíaco desacelerado, baixo, amplitude de onda T aumentada, tá? Maiores partes das posições de onda T não presentes, tá? Então, nós vamos ter uma onda T não presente. Nós vamos ter um complexo QRS totalmente sem a presença de negativo no negativo, positivo no positivo. Por exemplo, aqui eu tenho a onda T alterada. Olha, ela está maior que o complexo QRS, não pode. Então, isso daqui é um sinal de hipercalemia. Mas é lógico que eu não vou falar tu tem hipercalemia. A pessoa morre e nem sabe o que é. Fala misericórdia, o que é hipercalemia? Você vai fazer uma análise da vida pregressa do paciente. Vai saber o histórico dele, se ele faz uso de algum tipo de medicamento que possa vir a alterar isso daí, né? Você sabe que pode alterar, ele não sabe. Ele vai lá e toma. Né? Você vai ver se ele tem algum tipo de... se ele faz uso de válvula, né? Se ele tem algum tipo de válvula externa no seu próprio coração, se ele faz uso de marca-passo, se ele faz uso de algum tipo de stent ou algo do tipo, se ele faz uso de algum medicamento para controle dos batimentos cardíacos, né? Amiodarona ou algo do tipo. Então, é uma análise junto de exames complementares, tá? Então, é importante que vocês saibam diferenciar isso daí. Então, hipercalemia, batimentos muito abaixo de 50, amplitude da onda T, sempre. Sempre? Sempre. Olha, a onda T está sempre mais alta em hipercalemia, tá? E onda T não presente, tá bom? Agora, o que pega muita gente? Qual a diferença desse para esse? Tá mais completo esse aqui, não tá? Cardiopatia isquêmica? Tá. Aqui, a presença das ondas são quase que iguais, mas não são iguais, não. Vou mostrar para vocês. A cardiopatia isquêmica vai apresentar um elétron dessa forma aí, ó. Eu tenho aqui a linha de base, tá? Que é essa daqui. A linha de base é como se fosse o eixo do elétron, né? E eu tenho aqui as derivações. Eu tenho a onda P, não está presente, porque é VR, tá? Ela está presente negativa, ou seja, está certo, está negativa. Aí eu tenho aqui a D1, D2, deixa eu ver, D1, D2 aqui, pronto. Complexo QR, ó, QR, S, QR, S negativo, subiu, só que ainda está negativo, porque a linha está aqui em cima. Olha o tanto que desceu
para poder subir. E mesmo assim, quando sobe a onda S e cai na onda T, a onda T está negativa. Agora, uma informação. Nós temos a linha de base, que é essa linha, né, onde o elétron corre em cima. Se eu tiver um desnivelamento acima da linha, eu vou ter um supra-desnivelamento. Se eu tiver um desnivelamento abaixo da linha de base, eu tenho um infra-desnivelamento. Infra e supra, a gente vai explicar daqui a pouco. Infra-desnivelamento quer dizer que é abaixo. Aqui eu tenho a presença de um infradesnivelamento de ST. ST, tá? Então, eu tenho um infradesnivelamento de ST. Por quê? Eu tenho a linha de base que está bem aqui, ó. Era para esse S estar aqui em cima. Era para o T estar correndo aqui em cima normalmente. E eu tenho uma amplitude dele bem abaixo. Então, eu tenho um infra de ST. Esse infra de ST quer dizer que há uma necrose, quer dizer que há uma alteração de polaridade. Só que neste caso a mais aqui, a gente pode colocar como, por exemplo, uma taquicardia com infradesnivelamento. Pode? Não pode. O ritmo está normal aqui, ó. 300, 150, 100, 100, 100, 75. Então, o ritmo está normal. Entre 75 a 100. Dá para fazer a continha aqui, tá? 75, 100, 150, 300. Então, está em torno de 75 a 80 batimentos por minuto. Está normal. Então, não está tendo uma taquicardia com infradesnivelamento de ST. Nós podemos ver que é uma parte de necrose. E pessoas que têm problema de cardiopatia podem ter muitas áreas do coração com isquemia. Isquemia é como se uma determinada área do coração fosse assim. A eletricidade vem, quando ela vai chegar nesse ponto aqui, ela faz assim, ó, desaparece. Ou aparece uma descarga elétrica totalmente indesejada, que muda a polarização daquele local. Então ele faz o quê? Em vez de estar positivo, ele, como não está funcionando porque está morta essa área do coração, ele faz isso aqui, ó. Desnivela e fica negativo. Então, isquemia, né? Cardiopatia isquêmica é a apresentação de sinais de agravamento de áreas, né, de complexos QRS, ou também de segmentos, com desnivelamentos, com a presença de infradesnivelamento, né, com segmentos totalmente voltados para baixo, abaixo da linha de base. Então, como diferenciar? Aqui nós podemos ver que o ritmo, né, de uma pessoa com cardiopatia não vai ser muito baixo, não. Por exemplo, eu tenho 300, 150, 100 batimentos, 75 batimentos, 50, tá? Então, aqui é o RR, pico do RR. Eu vou ensinar para vocês daqui a pouco como faz para medir. Mas aqui, esse primeiro pico, 300, 150, 100, 75. Então, eu tenho em torno de 75 a 80 batimentos por minuto nesse paciente. Então, primeira forma de diferenciar hipercalemia de cardiopatia isquêmica. A amplitude da onda T vai ser grande, só que ela vai ter uma ascendência de um complexo S para o T com infradesnivelamento. Ela vai ter uma área do coração em que vai apresentar infra, quer dizer, para baixo, desnivelamento, ou seja, ela deveria descer, subir, ela está só descendo e depois sobe com outra polarização. Então, ela vai ter um aumento da amplitude da onda T, ela vai ter um infradesnivelamento do segmento S para o segmento T, tá bom? Aqui pode-se dizer que há também uma alteração na onda Q, R negativo, S, T. Então, QS está alterado, está negativo, só que eu tenho uma redução de amplitude na onda T, e eu tenho uma, como eu posso dizer, para vocês entenderem melhor, eu tenho um infradesnivelamento de ST. S, né, que é a onda S, que é aquela voltinha de baixo que vai para a onda T, e eu tenho uma parte morta no coração. Eu tenho uma parte que não recebe atividade elétrica no coração. Apresenta isquemia. Uma pessoa com cardiopatia não vai ter um ritmo baixo demais, vai ter um ritmo quase que normal, só que vai apresentar muitos infradesnivelamentos e supradesnivelamentos em lugares que não deveria. Por exemplo, aqui, ó, V1, infradesnivelamento, infradesnivelamento, infra,
infra. Aqui está normal, só que aumento da amplitude da onda T, infradesnivelamento de onda Q, S e T. Aqui, infradesnivelamento de onda QS, ó, infradesnivelamento, tá vendo? A linha de base está aqui, tá bem abaixo, ó. E a onda R está negativa, RS está com um infradesnivelamento. E aqui, como vocês podem ver, ó, se chocando, tá vendo? Esse se chocando quer dizer que já está saindo fora do padrão. Um elétron normal, ele não pode sair do seu ritmo. Ele não pode sair de uma amplitude muito grande. Se ficou muito grande, quer dizer que há uma inversão de polaridade naquela área do coração que está atingindo outras áreas. Então, o paciente aí, provavelmente, ele pode estar em uso de marca-passo, porque o marca-passo também induz atividade elétrica. Se o técnico ali novo na profissão não souber que isso pode ser alterado, ele vai fazer, não vai avisar o enfermeiro, algo do tipo que o médico pode também não perguntar, perceber isso daí. Aí o médico vai lá e fala, você usa marca-passo? Ah, uso sim, pronto. Vai ver que as ondas estão alteradas por causa disso, tá? No mais, uma pessoa com cardiopatia isquêmica vai apresentar esse tipo aí de eletro, tá? Ela vai ter infradesnivelamentos, ela vai ter um aumento da amplitude da onda T, ou seja, a altura vai ser grande, o comprimento também de duração vai ser maior do que 2,5 quadradinhos, né? E vai ter muita necrose, né? Vai ter muita negatividade, principalmente na onda R, que é aquela que seria lá em cima, ela vai estar lá embaixo. Então, pessoas com cardiopatia isquêmica vão apresentar as negatividades, áreas negativas, com ondas negativas no elétrico, tá bom? Onda U não é tão conhecida, porque ela também não é tanto levada em consideração, porque é uma onda positiva de baixa voltagem, que se vê principalmente em derivações precordiais, após a onda T, tá? A onda T e U. A sua origem é desconhecida, até porque também não é tão estudada, e poderia significar a repolarização dos músculos papilares. Mas não vem ao caso, porque ela não é tão... não dá um diferencial para diagnóstico, tá? Não dá um diferencial mesmo. Mas ela existe, mas é muito pequena. Baixa voltagem, então não vai ser absorvida pelo eletro ali, se não for posicionado certinho, então não vai nem aparecer. Identificação de frequência cardíaca no intervalo RR. É agora que eu vou ensinar para vocês. Aqui nós temos o pico, né, que é onda R, onda R, onda R. Você vai fazer o seguinte, tu pega a onda R, faz um tracinho aqui, e você vai fazer uma marcação. Vai fazer uma marcação. Aí eu tenho aqui, né, começando por 300. O primeiro R você vai botar 300, imaginariamente. Você não vai riscar o elétrico do paciente não, que ele vai levar, que é dele às vezes, né? 300 o quê? BPM. Inicia sempre com 300. Aí você pega aqui mais ou menos 1, 2, 3, 4 quadradinhos de um pro outro. 1, 2, 3, 4 quadradinhos de um pro outro. Aí você vai colocando sempre a metade. Ou 75%, 50%. Comece assim. 300, 150, 100 e 75. Você só vai parar a contagem 350, 100, 75, 50, 25 e 0, caso aconteça, quando você vê o outro ápice da onda R, né? Quando começar a outra onda R. Tá vendo aqui, ó? Onda R começou aqui, tá vendo? E a onda R começou aqui. Esse paciente está com a frequência cardíaca de quanto? Se eu tenho aqui onda R e onda R, 300, 150, 175. Em torno de 75 até 80. Não vai estar tão, porque 75 já está até um pouco para cá. Mas, posso ver que, precocemente, eu consegui descobrir, né? Qual a frequência cardíaca do paciente. Somente pela contagem de intervalo RR. Intervalo RR é o QRS lá em cima, né? O pico lá em cima do R. Aí você faz a contagem de 300 até chegar no próximo, né? E ver qual o número que vai ficar. Dá a contagem exata? Não dá. É uma projeção de quanto ficará. Tá? Alguns elétrons ele já faz a contagem automática. Mas se você tem que fazer manual, dá para fazer normalmente. Dá para descobrir qual a frequência cardíaca deste paciente, fazendo então a contagem de intervalo entre o R e o outro R.
tá? Bizu. Para identificar repolarização precoce, repolarização quer dizer o quê? Abertura, fechamento, né? Fechamento. Para identificação de repolarização precoce ou tardia na onda T, né, que é aquela que eu disse para vocês que pode apresentar bastante problema, basta fazer uma linha imaginária entre o intervalo RR no meio. Então, se a onda T, igual eu fiz aqui para vocês, ó, tá? Aqui está a linha imaginária. Se a onda T ficar antes da marcação central, que é essa daqui do meio, que está neste caso aqui, a repolarização está normal. Caso ela fique muito próxima do segmento S, que é aqui, tá vendo? Esse segmento S, se ela estivesse aqui, essa onda T estivesse bem próxima, aí sim eu poderia dizer que é uma classificação de repolarização precoce. Abriu muito cedo, tá? Repolarizou muito cedo. Agora, se eu tenho a localização dela muito além, né, da linha central, que é essa daqui, aí eu tenho uma repolarização tardia. Pode ser que a onda T junte na onda P e tu nem veja. Aí tu vai achar que a onda P não é onda P, é onda T com repolarização tardia, tá? Então, é importante que você saiba diferenciar isso daí, porque às vezes você encontra um elétron com essa atividade sem onda P e você fala, cadê a onda P dessa bagaça? Não tem. Tem sim. Ela está junto com a onda T. Aí vai apresentar negativo. Por quê? Está juntando duas em uma só. Repolarização tardia. Quer dizer que demorou demais para repolarizar, foi lá e tomou o lugar de outra onda e acabou dando o diagnóstico incorreto para o paciente. Então, faça essa linha. Se você não encontrou onda T nem positiva e nem negativa, e não for algo, como eu posso dizer, ocasionado por um medicamento ou patologia, se ela estiver depois, a gente vai falar assim, pronto, a onda T está com repolarização precoce. Repolarização precoce é um diagnóstico? Sim. E qual é o nome do diagnóstico? Repolarização ventricular precoce, com incidência de acontecimento em onda P. É um diagnóstico, tá? Então, esse paciente tem uma repolarização precoce. Vai apresentar uma bradicardia, tá? Se o ventrículo ele fica assim, trabalhando no sufoco, demorando, né, demora para fazer as coisas, daqui apresentar o pulso, o coração vai ter como se fosse aquela lerdeza. Você vai fazer a palpação aqui do pulso radial do paciente, uma batida agora, uma, duas. Depois bateu de novo, apresentou a segunda, tá? Então não apresenta os batimentos normais. Uma pessoa com repolarização precoce ou tardia vai apresentar ou batimentos acelerados e intercalados, por exemplo, tum, tum, parou, tum, 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 parou e depois voltou, né? Bate na hora que quer, ou não bate por nada, né? Demora. Aí sim é um problema. Mas é um bizu que dá para você estar pegando aí, tá? Para ver se a onda T está precoce ou tardia, tá bom? Acho que dá para entender mais ou menos assim. Dá para tentar lembrar da onda P também? Também. Se a onda P estiver muito próxima da linha central, tá errado. A onda P não pode demorar demais para surgir, porque a onda QRS, complexo QRS, só surge por causa da onda P. Então, se a onda P estiver tardia na sua despolarização, então vai apresentar uma alteração no complexo QRS também. Classificação de infra e supra, que eu disse para vocês. Nada mais é que a linha de base, né? Nada mais é que a localização traçada das funções do eletrocardiográfica. Vai ter essa aula de novo. Daiane, a aula vai ficar gravada, viu? Não vai ter ao vivo de novo, eu acho. Mas vai ficar gravada. Vocês podem estar, a partir de amanhã, já pode estar pegando lá no Drive para você estar enviando para eles. Tá bom? Gente, fique calmo, já estou acabando a live, tá? Falta só mais alguns 50 slides. Brincadeira, viu? Falta pouquinho. Mas vamos lá. A linha de base é aquela linha traçada onde o eletrocardiograma acontece em cima. Então, dessa forma, qualquer alteração visível estará representado acima ou abaixo da linha de base. Tá? Se estiver acima, a gente vai ver o que é. Se estiver abaixo, eu já falei para você. Portanto, se estiver acima da linha de base, com desnivelamento visual alterado, chamamos de supra. Eu tenho a linha, acima da linha de base, se está com desnivelamento, eu estou com supra, acima.
Se eu tenho um abaixo da linha de base, está apresentando desnivelamento, eu tenho infra. Infra abaixo, supra acima, tá? Aí eu tenho um exemplo de supra e infra. Aqui é bem fácil de descobrir, bem fácil mesmo. Aqui eu tenho o infradesnivelamento de ST, como eu disse para vocês. O complexo, deixa eu desenhar aqui para vocês. Um instante. Pronto. Aqui eu tenho onda Q, onda R, onda S e onda T, não é? Pronto. Aqui é a linha de base. É onde o elétron deveria correr. Só que está abaixo da linha de base. Então aqui eu apresento um infradesnivelamento de ST. Por quê? Isso aqui não era para estar aqui. Isso aqui era para estar descidinho e subia. Mas ele está negativo. Então, se ele está negativo, apresentando essa forma de escada, como se fosse uma rampa, isso é um infradesnivelamento de ST. Por quê? Porque ele vem do S até o T. Tá? O T só aparece a sua primeira perninha ali, né? Por conta do desnivelamento. Tá? Ele não deveria ser assim. Qualquer tipo, né? Onda P e T, ela tem que começar assim, fazer a sua casinha e fechar de novo. Ela não pode começar assim, ó. É uma anormalidade, tá bom? E supradesnivelamento é isso aqui, ó. Onda Q, R, aí eu tenho S aqui, e eu tenho T aqui, ó, tá? Então, subiu, nem chegou a descer, já começou. Começou a ladeira. Começou a ladeira, fez negativo e começou a onda T aqui. E ficaria, né? Então, supradesnivelamento acima da linha de base, com a presença de rampa para supra, rampa que desce, e infra, rampa que sobe em direção ao próximo complexo, ao próximo segmento. Sem problema, sem BO, sem nenhum tipo de problema para descobrir isso aí. Se está supra, quer dizer que é em cima. Se está infra, quer dizer que é abaixo. Tá? Então é bem facinho mesmo. Achado diagnóstico. Vamos lá. Aqui nós podemos ver um paciente com taquicardia ventricular. As ondas não se formam e se chocam dentro do complexo QR. Tá vendo que não está tendo onda... Não está tendo... Aqui, a gente consegue ver o início da onda P, que é essa daqui do meio. Ó. Só que a gente não consegue ver totalmente o QRS. Começa a fazer tudo junto. Ó, não tem onda T aqui. Cadê? Não tem onda T. Onda T. Então começa a fazer tudo, né? Tudo dentro de uma coisa só. Aqui, como vocês podem ver, taquicardia é batimentos acelerados acima de 100. Tá? Acima de 100, 110 mais ou menos, já é uma taquicardia. Aí aqui nós podemos ver, né? Vamos fazer a continha. Quanto é que tá? Vamos ver. 300. Opa, já 150? Então, podemos dizer que esse paciente está com uma frequência cardíaca de mais de 150 batimentos por minuto. Nós temos, então, ali em torno de 160, 170, mais ou menos, né? Então, a apresentação de taquicardia ventricular é isso. Ó, complexo QRS, ó, bem alterado. Rapidinho. Não está nem tendo tempo de fazer todos os batimentos certinhos, né? Os fechamentos e aberturas. E ele já inicia de novo o complexo QRS. Complexo QRS totalmente alterado com a presença de taquicardia. Tá? Então, dá para perceber aí. E uma pessoa taquicárdica vai apresentar uma alteração nas suas apresentações do complexo QRS, como nós estamos vendo aqui. Então, taquicardia ventricular, os ventrículos, né, que seriam na onda T, elas teriam que se chocar, né, e fazer a sua repolarização, despolarização, tudo direitinho, mas não está acontecendo isso. Então, o ventrículo está tendo uma sobrecarga, o ventrículo está ficando aberto, o ventrículo não está conseguindo fazer a ejeção de sangue e fechando e descansando. Ele só está fazendo assim, ó, só jogando, só jogando, só jogando, só jogando. É como se estivesse mesmo eletrocutado, entendeu? O negócio está acontecendo de forma louca lá dentro do ventrículo. Então, vai apresentar batimentos muito acelerados, beleza? Então, é um exemplo aí de taquicardia ventricular. É bem fácil de descobrir. Vai ver ali o ritmo. Nem abre nem fecha, só vai mesmo alterando e não acaba. O que pode acontecer? Como o paciente ele está tendo sinais vitais, só que está com taquicardia, aí a gente poderia tentar ver uma possibilidade de cardioversão.
a utilização como é o nome? O procedimento, né, a manobra de Valsalva, eu não sei se vocês já ouviram falar, consiste em você aumentar a pressão intratorácica do que a própria pressão que haveria dentro da própria corrente sanguínea do paciente. Então, fazendo essa cardioversão por meio da manobra de Valsalva, né, você pega ali o paciente, coloca ele sentado, né, com as costas eretas, você pega ai, como é o nome? Seringa vazia, não coloque nada, coloque na boca do paciente e peça para ele assoprar com toda a força, tá? Vai assoprando com toda a força. Durante 15 segundos ele vai ficar assoprando aquela seringa, tá? Você ali com o oxímetro na mão, só para poder ver a frequência cardíaca. Chegou em 14, 15, e ele ainda soprando, você vai fazer o seguinte, o paciente que estava desse jeito aqui, ó, você vai pegar os membros inferiores deles, as pernas, e vai fazer isso aqui, ó. Vai virar ele, as costas vai jogar, né, na maca, na cama ali, e os seus membros inferiores, que são as pernas, vão ficar elevados. Você vai ver, cardioversão realizada com sucesso. Batimentos ali de 150, 200, vai alterar e vai voltar para sua normalidade. Não utilizei medicamento, utilizei uma técnica de cardioversão, tá? E isso também é utilizado com a postura, né? Pessoas com a pressão muito alta, você fazendo ali eu posso até fazer uma outra live algum outro dia. Uma pessoa com pressão muito alta pode estar fazendo um processo chamado de alinhamento da coluna. A pressão dele estabiliza. É interessante isso demais, tá? Mas é um bizu para uma próxima aula. FA, fibrilação atrial. É interessante isso aqui, que às vezes a gente vê muito, né? Pessoas com isso daí, gente, apresentam muita palpitação precordial. Precordial o quê? No peito, né? Por motivo de haver redução e aumento da frequência cardíaca repentina, do nada. Tô ali dormindo, do nada começa a acelerar, daqui a pouco para. Depois começa de novo, depois para. Perceba aqui, ó. Não tem uma normalidade. Tem hora que tá curto, tem hora que tá longo aqui, ó. Tá curto aqui. Aqui já tá longo o espaço RR. Então é como se o corpo tivesse assim, ó. Começa a bater normal, do nada as 4 câmaras, átrio e ventrículo, começa a bater tudo ao mesmo tempo. Desordenado. Aí o que acontece? Aumenta a frequência cardíaca, porque o coração está trabalhando como se fosse um único átrio ou um único ventrículo, uma única câmara. Aumenta a frequência cardíaca e o paciente começa a ter palpitação. Tá? Então, fibrilação atrial é isso daí. Ó. Presença de onda RR, né, o complexo RR, totalmente desregulado. Tem hora que está longe, tem hora que está perto, então é uma frequência de fibrilação atrial. Posso fazer a utilização do desfibrilador? Exato, posso. Se está fibrilando, utilizar o desfibrilador, mas não como primeiro caso, tá? Eu posso utilizar medicamentos, como por exemplo, alguns medicamentos, né, para cardioversão. Alguns médicos podem utilizar sedativo para poder reduzir de vez como dose de ataque e depois com doses mínimas para poder reduzir a capacidade de frequência cardíaca. Mas no mais, o desfibrilador vai resolver na hora, tá? Começa ali com potências baixas, de baixa voltagem, né? 100 joules ou 200 joules mais ou menos, 100 mais ou menos que já dá. Você colocou, já altera, o paciente volta para ritmo sinusal na hora. Aí eu tenho bradicardia, que é a presença, né, baixa cardíaca, né? Então, baixo batimento cardíaco. Então, grandes espaçamentos entre R e R, né? R, né? Então, grandes espaçamentos resultando em frequência cardíaca diminuída, né? Quanto mais longe, menor vai ser a frequência cardíaca. Ó, se está 300, 150, 100, 75, 50, olha como é que está baixo. Bradicardia, então, é uma presença disso aqui, ó. Tá normal. P, Q, R, S, T. Começou de novo, só que tá demorando demais. Tá sendo tudo normal. Ritmo tá sinusal, mas tá bradicárdico, tá? Então, se a pessoa aí para ter uma parada nos próximos minutos, se caso não aconteça uma mudança do seu quadro clínico, né? Algum tipo de medicamento para aumento, né? Adrenalina, né? Ou algo do tipo, o paciente pode vir a óbito por bradicardia. Bradicardia mata, viu, pessoal? Só vai ali, o batimento do coração vai baixando, e tá bom. Infarto agudo no miocárdio, IAM, é importante isso aqui, tá? Infarto acontece muito, né? A gente pega muito desses casos lá no pronto-socorro.
Apresenta supradesnivelamento. Supra quer dizer o quê? Acima. Em segmento ST. Supra de ST. O resultado pode evoluir para um infarto agudo no miocárdio, se não tratado nas primeiras horas do diagnóstico. Dica: os sintomas de um infarto agudo do miocárdio é dor precordial, dor na região do coração, bem no centro, dor torácica, irradiando para o membro superior direito, esquerdo, que é o braço esquerdo, tá? O paciente chegou nisso, o médico pode perceber, alguns médicos já estão mais craques nessa questão, ele pega e fala assim, ó, Isordil 10 mg, Isordil é um medicamento utilizado para dor precordial, tá? Você coloca sublingual, vai parar, e AS 100 mg de oral. Pronto, deu esse medicamento lá para o paciente, automaticamente vai ter uma cardioversão. O paciente não vai mais apresentar dor precordial, e o AS, né, que é o ácido acetílico, ele é um medicamento utilizado para anticoagulação do sangue. Então, é um antiagregante plaquetário. Tá? Então, é um medicamento utilizado para não formar coágulos. Por exemplo, um paciente que tem coagulação do sangue repentina, né, e um coágulo desprende e faz uma obstrução de uma área do próprio coração, pode fazer com que cause uma necrose, né, ou até mesmo um infarto agudo do miocárdio por isquemia. Uma parte do coração parou de ser alimentada por conta de um coágulo que se desprendeu e parou o fornecimento de sangue. Tá? Então, a AS não deixa isso acontecer. Tecnicamente, vai fazer com que não haja um infarto, progressão para infarto. Aqui eu tenho um ECG com a apresentação de um IAM. Tá? Eu tenho aqui a presença de um supradesnivelamento de ST, tá? Ó, ST, supradesnivelamento, principalmente em AVL, tá? Infradesnivelamento, supradesnivelamento. Então, o coração tá doidão. Tem hora que está negativo, tem hora que está positivo, tem hora que está batendo normal, tem hora que está batendo de forma anormal. Se o paciente, pessoal, não for tratado nas primeiras horas de infarto, infelizmente, ele pode vir disso daqui para isso daqui. O paciente pode vir a óbito, tá? Por coisas básicas. Por isso que até um bisuzinho, familiar ser alguma coisa ali, começou a sentir dor precordial, algo do tipo, não tem contraindicação para uso de AS, pegue 2 AS, coloque na boca dele, aquele rosinha mesmo para criança de 100 mg, faça ele mastigar e deixe na boca. Vai desobstruir qualquer tipo de local e dá 50% de chance dessa pessoa não vir a óbito por conta de um infarto. Beleza? Dica. Caso clínico. Agora, um caso clínico para a gente encerrar nossa live. Paciente MSS, o nome dele. Vamos dizer que é Marcos Souza de Santos. 33 anos. Atleta. Deu entrada neste PS, né? Referindo quer dizer que ele está dizendo, né? Que está tendo fortes palpitações precordiais. Ou seja, sensação de batimentos acelerados, juntamente com instabilidade. O paciente chegou lá no PS, dor no peito, palpitação precordial e sensação de batimentos acelerados juntamente com instabilidade. Pressão deve estar lá nas alturas. O cara está, né, todo grog, todo doidão. Ao exame físico, né, o técnico, o enfermeiro, o médico que já estava ali no PS, pressão arterial, 16/9. O cara é atleta, a pressão dele com certeza vai ser normal, com certeza. 16/9, está alta. Sobre critérios do Ministério da Saúde, a partir desse ano, 13/8 é normal. Só que 12/8 para mim eu acho que é normal. 13/8 já está um pouquinho alterado. Mas para alguns pode ser que 13/8 seja baixo, né? Mas nesse caso desse paciente está alta. Frequência cardíaca 180 batimentos por minuto. Saturação em 96%. O paciente estava correndo, então possivelmente vai estar gastando realmente oxigênio, né? O sangue ali que vai estar sendo jogado nos órgãos, ele vai apresentar uma perca significativa de oxigênio. Então, a saturação vai estar um pouco baixa mesmo. Vai estar dispneico, né? Vai estar com falta de ar, vai estar com dor no peito realmente, né? Então, beleza. Foi solicitado eletrocardiograma de emergência para suposto diagnóstico, pelo médico. Aí tem, qual o suposto diagnóstico? Agora vamos ver com vocês. A gente já falou aqui sobre alguns casos, eu já apresentei aqui para vocês alguns eletros com a presença de algumas informações. Quem se habilita aí a dizer qual é o suposto diagnóstico para esse paciente aí? Lembrando da idade dele, lembrando da fisiopatologia, né, ele não apresentou nenhum tipo de comorbidade, e apresentando sinais vitais.
E aí? Abram o microfone aí, me digam aí, um de cada vez. O que pode estar acontecendo com esse paciente? Alguém se habilita? Se errar, não tem problema, a gente está aqui para aprender mesmo. Missilene Félix, que está aí com a câmera aberta, diga aí pra gente o que pode acontecer, o que pode estar acontecendo com esse paciente aí? Qual o suposto diagnóstico para ele? Pode abrir o microfone se quiser. O microfone está desligado. Quem se habilitar a falar, pode falar aí. Vai ganhar um certificado por apenas R$8. Seria isso daí, seria uma taquicardia? O que te levou a dizer que pode ser uma taquicardia, Magda? Ah, o segmento de R a R aí tá muito espaçado, tem uns mais juntos, outros mais espaçados, Pronto. passam mais longe do outro. Aí, nesse caso, a taquicardia não seria somente a aceleração da frequência cardíaca, mas estaria totalmente nivelado? Nesse caso, você consegue ver que há um espaçamento e depois dá uma redução. Então, o coração está batendo de forma irregular. Será que seria mesmo um ataque cardíaco? Fibrilação ventricular grave. Será? Quantos acham aí que pode ser uma fibrilação? Levante as mãozinhas aí no chat. Olha, temos uma grande quantidade de pessoas achando que é fibrilação. E quem falou que é fibrilação? Corretamente. Tá? É uma fibrilação, realmente. Fibrilação o quê? Fibrilação atrial. Tá? Fibrilação atrial por quê? A gente consegue ver que aqui, gente, ó, a gente tem a onda T e ela está muito grande. Tá? Então, ela está tendo uma amplitude muito grande. Olha o tamanho da onda P. E tem hora que ela tem uma amplitude e uma redução. Amplitude e redução. Amplitude e redução. Então, olha essa daqui mesmo. Amplitude muito grande. Então, fibrilação atrial na hora. Possibilidade de cardioversão sem uso de medicamentos? Pode ser. Só que se o paciente está fibrilando, né, como ele está acordado, a gente não pode ir lá e fazer uma desfibrilação nele. O cara vai sentir muita dor, né? Vai jogar carga elétrica no coração dele. Então, a gente pode fazer uma técnica de cardioversão, né? Até mesmo com medicamentosa, né? De forma medicamentosa. A gente pode estar apresentando ali medicamento, né? Aplicando amiodarona via intravenoso para controle dos batimentos cardíacos. Dose de ataque máxima, né? Faz uma dose de ataque máxima, lógico, sob prescrição médica. A gente não pode chegar a aplicar qualquer medicamento, infundir sem ter certeza do que vai aplicar. E propriedade alguma para isso. Então, pegou lá, a amiodarona vai fazer o controle cardíaco, dos batimentos cardíacos. Vai dar uma bradicardia no paciente? Vai. Só que ele vai voltar ao seu estado anterior. Cardioversão. É interessante que deixe esse paciente em decúbito dorsal. Dorsal é o quê? Deitado com as costas para baixo. Barriga para cima. Por quê? Estabilização da coluna também altera a frequência cardíaca, como também a da pressão arterial. Então, com amiodarona, outros medicamentos, até mesmo o propofol, que é um sedativo, não é um sedativo, é um anestésico, né? Para cirurgia. Também é utilizado, às vezes, como dose de ataque para conter esses casos, tá, de fibrilação ou até mesmo outros. Mas nesse caso, quem disse fibrilação, de parabéns. Quem disse taquicardia, dá também para poder errar, viu? Às vezes dá para confundir que é taquicardia com fibrilação, até porque tem horas que vai ter espaçamento igualzinho, só que depois lá na frente tem um errado. Aí depois volta, então dá para errar. Mas neste caso dá para a gente tentar descobrir por conta do espaçamento, por conta da quantidade da frequência cardíaca em um e em outro, né? Às vezes está em 100, outra vez está em 50, outra hora tem 200. Então, é estranho. E só a fibrilação faz isso. FA, fibrilação atrial, faz isso aí, tá? Então, a líder em fazer isso aí acontecer, essas loucuras no coração, não é amor, não. É fibrilação atrial, tá? Então, fibrilação atrial causa essa loucura aí no coração. Beleza? Gente, a nossa live chegou ao fim do conteúdo, tá? O conteúdo.
vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar agora é o momento, se vocês extrapolarem um pouquinho o horário, só um pouquinho, 1 hora, mais ou menos. Mas, se vocês quiserem, podemos estar tirando dúvidas agora. Espero ter passado para vocês um conteúdo que deu para entender um pouquinho. É pouco, porque o conteúdo é muito grande, mas é um básico que vocês não tinham antes da live. Então, creio que qualquer porcentagem, né, do que foi passado aqui, eu acho que dá para incluir no plantão de vocês. Né? Vocês, como futuros profissionais, como profissionais iniciantes da área, podem estar utilizando isso que vocês aprenderam para ter uma reviravolta no currículo de vocês. Vocês terem um conhecimento em eletrocardiograma. Tem técnico que termina o curso e já vai... nada contra. Mas tem técnico que termina o curso e vai para esterilização. Ah, mas é porque eu acho que eu não posso trabalhar. Gente, todo mundo pode trabalhar com o que quiser. Vai ter que fazer uma especialização de alguma coisa, entendeu? Então, é importante que vocês participem dessas lives, tá? Do Viver Socorrista. É ótimo, conteúdo bom. Tem muito conteúdo lá no PDF, lá no arquivo, no Drive. Então, é ótimo, tá? Que vocês participem. Então, gostaria de agradecer a vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira perguntar agora? Pode falar, essa é a hora. Alguma dúvida? Podem abrir o microfone, se quiserem. Pode falar. Quem foi que levantou a mão? Ninguém? Bem. Pronto, gente. Eu acho que ficou um pouco claro, né? Eu vejo que ninguém está tendo pergunta, alguma dúvida. Se alguém quiser trazer algum caso clínico, alguma coisa pode trazer também, tá? Mas acho que deu para tentar passar um pouquinho para vocês do que realmente é um eletro, tá? Pode salvar a vida do paciente. Até também os bizuzinhos, né? Aquela questão da cardioversão como eu posso dizer, a cardioversão realizada pelo manobra de Valsalva, pesquisem sobre ela depois. A manobra de Valsalva atualizada salva muito mais pessoas do que antes. Tá? Atualmente ela apresenta 50% de chance de reverter o paciente. A antiga, só 25%, porque só consistia em levantar o decúbito do paciente. Mas assoprando, né, a seringa, a cardioversão é muito, muito grande. Tá? É ótimo. Tá bem? Então, gente, gostaria de agradecer a todos vocês, tá? Que participaram dessa live. Espero que inclua muito o conhecimento de vocês. Isso ninguém pode tirar de vocês, tá? Qualquer dúvida,